Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! Olá, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos. O título desta aula nos diz: a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança dada por Jesus à sua igreja. Quando participamos da ceia do Senhor, devemos ter em mente três perspectivas. Primeiro, uma perspectiva sobre o passado, pois nos remete ao perdão dos pecados e à obra salvífica de Jesus Cristo. Segundo, uma perspectiva sobre o presente, pois realça a nossa comunhão com Cristo e com a sua igreja. E terceiro, uma perspectiva sobre o futuro, onde somos lembrados da promessa da volta de Cristo. Esses e outros aspectos iremos comentar nesta aula. O texto áureo desta aula nos diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. A verdade prática nos diz: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressurreto. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Segundo objetivo, o propósito da ceia do Senhor. E terceiro objetivo, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Neste momento, pegue a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhe a leitura bíblica em classe. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 a 34. Versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Versículo 18. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Versículo 19. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Versículo 20. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Versículo 21. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e outro embriaga-se. Versículo 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Versículo 24. E, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto, todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Versículo 26. Porque, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Versículo 29.
Porque o que come e bebe indignamente come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Versículo 31. Porque, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Versículo 32. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Versículo 34. Mas, se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Primeiro ponto, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Subpontos: primeiro, na tradição romana; segundo, na tradição protestante; e terceiro, a posição pentecostal. A forma literal da ceia do Senhor. No romanismo, tanto o pão como o cálice representam literalmente o corpo e o sangue de Cristo, de acordo com uma interpretação equivocada a partir da passagem de Lucas, capítulo 22, verso 19 e 20, que nos diz: E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Houve uma discussão sobre o cálice, onde a Igreja Católica decidiu retirar da liturgia o vinho, entendendo que poderia ocorrer um sacrilégio se o vinho fosse derramado indevidamente, e também estavam vendendo o vinho consagrado. Ainda em consideração ao literalismo empreendido pelo catolicismo sobre os elementos presentes na ceia, entenderam que, comendo apenas o pão, ainda estavam participando do corpo e do sangue por inteiro, retirando este elemento da ceia, visto que o Cristo ainda estaria presente em qualquer dos elementos. Realmente, uma interpretação errada à ordenança de Jesus. Os fatos falam por si. Jesus estava vivo quando ministrou a ceia. Assim é conclusivo entender que não poderia estar fisicamente no pão, nem muito menos no vinho, nem no passado e nem no presente. Mas eram metáforas para facilitar o entendimento de seus ensinamentos. Por isso Jesus mencionou em sua palavra, escrita e registrada pelos apóstolos, a respeito disso. Essa interpretação sobre o literalismo chama-se transubstanciação, que significa na mudança da própria substância do pão e do vinho, que se torna a substância do corpo e sangue de Cristo. A transubstanciação implica na crença de que Cristo está presente, real e substancialmente na Eucaristia, não apenas de forma simbólica ou espiritual. A interpretação de Lutero sobre a ceia do Senhor. Outra interpretação equivocada, agora feita por Lutero, o grande reformador, onde devemos apenas falar o que a Bíblia está dizendo no contexto da época que ocorreram os eventos. Não podemos mudar isso, não podemos mudar o que a Bíblia não está dizendo, mas devemos falar apenas o que a Bíblia está nos fornecendo. Lutero não cria no literalismo do sangue de Cristo, mas no literalismo do corpo através do pão, usando o mesmo texto de Lucas capítulo 22. Chama-se consubstanciação, que significa na crença da presença real e substancial de Cristo no pão consagrado na Eucaristia. Segundo essa doutrina, as substâncias no pão coexistem com as substâncias do corpo e sangue de Cristo, sem se misturarem ou se confundirem. A presença espiritual na ceia do Senhor. Na tradição pentecostal não existe um literalismo sobre o corpo e o sangue de Cristo nos elementos da ceia do Senhor, nem tampouco sobre a presença de Jesus, mas os elementos são simbólicos e a presença de Cristo é espiritual na celebração litúrgica, onde recordamos todo o sacrifício, ou seja, a morte e ressurreição, nos concedendo a vitória, sendo então um memorial para celebrarmos. Mateus, capítulo 18, verso 20, nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas isso não é literal, é espiritual. Para a tradição pentecostal, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão, não para dar comunhão,
Também como o batismo, a ceia do Senhor, não salva ninguém. Ela não tem esse poder. Quem salva é Jesus. Portanto, a ceia do Senhor é uma celebração espiritual que festeja a vida. Não é um culto fúnebre. Segundo ponto, o propósito da ceia do Senhor. Subpontos. Primeiro, celebrar a expiação de Cristo. Segundo, proclamar a segunda vinda de Cristo. E terceiro, celebrar a comunhão cristã. Os apontamentos da ceia do Senhor. Separamos 4 apontamentos que devemos fazer ao participar dessa grande celebração festiva que é a ceia do Senhor. Primeiro, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, para o sacrifício de Cristo pela humanidade, registrado em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Segundo, a ceia do Senhor aponta para a vitória de Cristo na cruz, ressuscitando dos mortos e vencendo a morte e o pecado e vencendo o diabo, registrado na carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 14 a 15. Terceiro, a ceia do Senhor aponta para a vitória do crente por intermédio de Cristo, sendo justificados e reconciliados com Deus, registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. E quarto, a ceia do Senhor aponta para a vitória de Cristo e da sua igreja, registrado em Apocalipse, capítulo 12, verso 11. A esperança da igreja é renovada com a ceia do Senhor. Quando é celebrada a ceia do Senhor, nossas esperanças são renovadas, porque a ceia possui um aspecto escatológico, pois celebramos tendo a esperança de que logo Jesus voltará para arrebatar a sua igreja e na sua presença cearemos juntos. Olha o que diz Mateus, capítulo 26, verso 29. Digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino de meu Pai. Esse memorial faz a igreja compreender que estamos apenas de passagem neste mundo. A nossa pátria não é aqui. Estamos apenas de passagem. Olha o que diz Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando a igreja perde essa esperança, se transforma em uma instituição, desejando ser como o mundo, perdendo a comunhão com Cristo. O verdadeiro sentido da ceia do Senhor não pode ser perdido. A ceia do Senhor é uma celebração onde os que vão participar estão em comunhão com Cristo e com sua igreja, não havendo divisão nem contenda, porque a presença espiritual de Cristo move todo o ambiente, não havendo espaço para competição, intriga e inveja. A ceia do Senhor é para aqueles que são, primeiro, convertidos ao Senhor, a Jesus, depois batizados e assim podendo participar da ceia. Cada crente é responsável por levar de sua casa o seu culto ao Senhor. Você não recebe o culto quando vai à igreja, você leva de sua casa e na igreja o seu culto e comunhão junta com a do seu irmão, transformando em uma celebração de adoração. Olha o que diz Romanos, capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual culto você tem levado para a sua igreja? O apóstolo Paulo repreendeu os irmãos da igreja de Corinto, porque naquela época a ceia era literalmente uma ceia onde se comia e bebia. Mas os irmãos de Corinto passaram a agir de forma errada. No decorrer dos anos, mesmo com todas as repreensões, no concílio de Cartago, em 397 d.C., foram alteradas as disciplinas da Eucaristia, assim chamada pelo catolicismo, sobre os elementos da ceia, ou seja, as normas disciplinares da Igreja Católica sobre a Eucaristia, a ceia do Senhor, que foram reguladas no concílio de Cartago, em 397, foram depois revisadas e atualizadas em outros diversos concílios, que são reuniões para discutirem os dogmas, as regras, os sacramentos, como no Concílio de Trento e no Concílio Vaticano II. No Concílio de Trento foi em 1545 a 1563 e o Concílio Vaticano II em 1962 e 1965. No Concílio de Trento foi o principal responsável pelas mudanças da liturgia da Santa Ceia com o objetivo de combater os abusos
que haviam se instalados na igreja. Foi então regulamentado a comunhão sobre as duas espécies, ou seja, o concílio reafirmou a prática tradicional da comunhão sobre as duas espécies, que seria o pão e o vinho, mas também permitiu a comunhão apenas sobre a espécie do pão, em casos específicos. Essa mudança foi feita para evitar abusos como a venda do vinho consagrado, sendo a forma usada hoje, por muitas igrejas protestantes e pentecostais para os elementos que seriam o pão e o vinho, substituindo o vinho por suco de uva. Mesmo com as repreensões dos apóstolos, principalmente de Paulo, a ceia do Senhor havia se transformado em uma festa que somente, isso ao longo dos anos, se transformou em uma festa que somente os ricos participavam. Os plebeus e os pobres ficaram de fora. Foram discutidos nos concílios, então, o regulamento dos elementos justamente para que todo o povo pudesse participar. Olha o que diz Mateus capítulo 12, verso 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. A ceia do Senhor era para ser um momento de comunhão entre os irmãos, mas ao longo dos anos se transformou em um momento de competição e disputa. Olha que equívoco aconteceu ao longo dos anos da história da igreja. Terceiro ponto, o modo de celebração da ceia do Senhor. Subpontos. Primeiro, o que é participar indignamente? Segundo, uma celebração reverente. E terceiro, celebração festiva. Qual foi a primeira pessoa a participar indignamente da ceia do Senhor? Quando olhamos para o texto de Mateus capítulo 26, os relatos identificam que na primeira ceia, na presença de Jesus, ou seja, Jesus que estava ministrando aquela ceia, já teve uma pessoa participando indignamente. Vejamos, Mateus capítulo 26, do verso 20 a 24. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não havera nascido. Judas foi a primeira pessoa a participar indignamente da ceia, devido aos sentimentos que espairavam o seu coração. Antes da celebração, ele já havia planejado como iria fazer para capturar Jesus. Judas já não tinha comunhão com Deus, não tinha comunhão com Cristo. Sua mente estava cheia das coisas do mundo e vazias de Deus. Portanto, a ceia é para aqueles que estão em comunhão e cheios de Deus. Não é para obter comunhão. Se fosse assim, Judas não teria traído. Mas logo após a ceia, todo o plano de Judas para capturar Jesus foi colocado em prática. Paulo repreendeu os irmãos de Corinto, pois estavam participando da ceia do Senhor de maneira desordenada. Muitos participavam da celebração com sentimentos de competição e não de comunhão. Muitos comiam demais, não esperavam os outros, outros acabavam se embriagando, achando que a ceia do Senhor era como se fosse uma festa comum. Portanto, estavam cheios até de boas intenções, pois estavam celebrando a ceia. Mas começou-se a criar divisões, esquecendo-se dos demais irmãos, dos mais necessitados e carentes. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo 11, verso 18 a 22, que é a leitura bíblica em classe. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajunteis na igreja, há entre vós dissensões, ou seja, divisões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-eis? Nisto não vos louvo. Paulo, em seus ensinamentos, ele usa um advérbio que indica um comportamento para falar sobre quem participa da ceia indignamente. Não é um adjetivo que indica uma qualificação, sendo mais severo. Bem, na verdade, não somos realmente dignos de participar, mas pela graça de Jesus, através do seu sacrifício, nós fomos alcançados, através da graça. Porém, participar da ceia, vivendo em pecado, como diz o texto bíblico, a pessoa está comendo e bebendo para a sua própria condenação.
celebração pascal versus celebração da ceia do Senhor. A celebração pascal do judaísmo é até hoje para celebrar a libertação do povo cativo no Egito. Essa celebração solene também é um memorial para que todo judeu se lembre que são livres e alcançaram essa liberdade através do poder de Deus. Jesus, quando estava celebrando a ceia, em suas palavras, celebrava também a libertação, porque sabia que a morte não poderia vencê-lo. Ele estava antecipando, através da celebração da ceia, a sua vitória, e a vitória sobre o pecado a toda a humanidade, libertando toda a humanidade. Portanto, a celebração da ceia do Senhor é uma reverência. Nós precisamos estar diante da presença de Deus na celebração da ceia com grande reverência. Porque estamos celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Contudo, a vitória conquistada através desse sacrifício. Olha o que diz Mateus capítulo 26, verso 26 a 28. E quando comiam, Jesus tomou o pão e o abençoando o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Ele estava afirmando naquele momento uma nova aliança. Aliança através do seu sacrifício e comemorando antecipadamente a vitória vindoura, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém. Reflita em todos os pontos que comentamos e ótimos estudos!